Boa tarde, gente. Que alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial, né? Já estamos chegando à reta final desse ano. Eu quero muito agradecer a pastora Natália por esse convite, né? Como ela disse, nós nos conhecemos não há tanto tempo, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. É tão gostoso que na nossa caminhada com Jesus, no processo da nossa vida, Deus vai nos conectando aos seus amigos. Para cada estação da nossa vida, existem ciclos que se abrem e ciclos que se fecham. E é bonito de ver como Deus trabalha. Existem pessoas que elas chegam para você e elas vão ficar com você a vida toda. São aquelas amigas de uma vida toda. Também tem aquelas pessoas que vêm para uma estação, ficam e depois elas vão embora por N motivos. E existem aquelas novas pessoas que Deus vai aproximando, do qual a gente se identifica, do qual a gente compartilha o nosso coração, compartilha os nossos desafios. E os pastores de vocês, eles são incríveis, eles têm um coração tão lindo para Jesus. A gente se conectou de uma forma tão especial. Eu já conhecia o pastor Fabinho já, né, de muito tempo, assim, porque ele sempre está nas conferências, né, a gente sempre se cruzava, mas ainda não tinha conhecido a pastora Natália. Mas depois que eu conheci ela, eu falei, você estava escondendo o melhor da gente, né, Fabinha? E ela é tão especial, ela tem um coração tão sincero para Jesus e eu honro muito isso, né? Estou feliz de estar conhecendo essa casa hoje. Vocês são uma inspiração. Eu sei que Deus só está no começo daquilo que Ele vai derramar sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, que é a sua família. Deus tem coisas tremendas que Ele quer fazer. E eu estou muito encorajada de estar aqui. Bom, eu sou casada com o Márcio, nós somos pastores, como, né, a Natália disse, em São José dos Pinhais, já há muitos anos. Somos casados há 28 anos, temos 2 filhos. Eu tenho um filho de 26 anos e outro filho de 20 anos. Já não tenho mais criança em casa, então já sou livre. Eu não sou aquela pessoa que sofri a síndrome do ninho vazio. Pelo contrário, eu fiquei soltando foguete, né, quando meu filho casou, porque menos roupa para lavar, menos comida para fazer, menos conta para pagar, né? Essa parte é boa também. Meu filho se casou há 1 ano e meio atrás e ele está pastoreando, né, em outro lugar, não está com a gente nesse momento. E eu estou tão feliz por aquilo que Deus está fazendo na vida dele. E tenho o meu filho mais novo que ainda está com a gente, mas estuda muito também. Então acaba nem a gente se cruzando muito pouco nessa fase da vida dele. E sou muito feliz e grata também pela família que o Senhor tem me dado. Bem, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Eu estava orando por esse tempo, porque esse encontro de mulheres sempre é tão especial. E eu queria saber o que o Senhor queria derramar nessa tarde sobre vocês, sobre o nosso coração aqui. E entendo que isso foi confirmado agora. Eu estava ali entre 2 lugares e eu estava ainda buscando o Espírito Santo que o Senhor tem. Assim, qual desses 2 lugares? E quando a gente começou esse testemunho, eu tive certeza do que Deus estava falando com a gente. E eu tenho certeza que Deus tem uma porção linda para derramar sobre a nossa vida. Você está aberta para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida? Amém? Você pode abrir suas mãos, vamos orar. Jesus, eu te agradeço por essa casa, eu te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Nós oramos para que o teu Espírito Santo derrame da tua porção, derrame do teu óleo novo. Senhor, que elas sejam realmente cheias do Espírito de Deus, para poder fluir no seu propósito, na sua vontade. Nós cremos que o Senhor tem um propósito para cada uma de nós e nós queremos conhecê-lo. Nós queremos andar nele. Nos guia, Jesus, a esse lugar. Nós nos abrimos à tua voz, à tua bondade, ao teu Espírito e queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Amém. Bem, amém. Quantas de vocês aqui gostam de coisas novas? Uma boa mulher gosta de uma coisinha nova, né? Uma peça de roupa nova, né? Ou quando você está com alguma coisa muito velha, assim, às vezes, né? Você está com o seu celular, ele começa a bugar, você já sabe que está na hora de trocar aquele celular, você quer trocar o velho pelo novo. Então, todas nós, quando, né, estamos nesse lugar de ter alguma coisa que não funciona direito, ou que você já cansou daquilo, você busca por algo novo. Eu lembro que, alguns anos atrás, ainda no momento que estava chegando o Air Fryer aqui no Brasil, que a gente estava conhecendo e tal, minha mãe já tinha uma Air Fryer. E ela me deu
aquele equipamento que eu não conhecia direito, e eu fiquei maravilhada com aquilo. Como podia uma coisinha daquele tamanho fazer algo tão milagroso em tão pouco tempo? Eu demorava tanto para fazer tanta coisa, fiquei até mais saudável, né? Tirei a fritura para colocar na air fryer e tudo saía crocante. Mas aquela air fryer era velha. Minha mãe tinha já passado de herança para mim, porque ela tinha comprado uma nova para ela. Em vez de me dar a nova, me deu a velha, né? Mas eu estava feliz com aquela air fryer. Mas, de repente, ela começou a ficar muito fraca. E eu falei, quer saber? Vou comprar uma nova. E aí, quando eu cheguei, eu me surpreendi, porque tinham aparelhos de air fryer diferentes. Já não era mais só com a cestinha. Agora, tinham aquelas de 2 andares, super legais, onde cabia mais carne, mais coxinha lá dentro, né? E aquilo foi muito interessante. Então, eu peguei aquela minha, que era velha, e passei para outra pessoa que não tinha ainda, para ela poder ficar com aquilo, né? E o que eu quero dizer com isso é que todas nós temos dentro de nós uma air fryer velha e uma air fryer nova. Todas nós temos dentro de nós uma natureza. Todas nós temos a velha natureza habitando dentro de nós. E todas nós temos a nova natureza habitando dentro de nós. E essa air fryer velha, por mais que ela faça algumas coisas, muitas vezes ela nos sabota. A nossa velha natureza é aquela manifestação, às vezes, do nosso jeitão. Às vezes são aqueles momentos da nossa vida em que a gente quer controlar as situações, em que a gente quer manipular algumas coisas, manipular algumas pessoas. Às vezes é o nosso marido, às vezes é o nosso filho, às vezes são os nossos pais, se você é solteira ainda. A velha natureza é aquela que sempre quer dar um jeitinho não muito correto nas coisas, para a gente conseguir chegar naquele lugar que a gente quer chegar. Essa é a velha natureza. Mas todas nós também temos a nova natureza habitando dentro da gente. E a nova natureza é aquela que diz, ai Jesus, como eu quero mudar. Ai Jesus, como eu sou sincera diante da tua presença. Eu preciso tanto do Senhor, me ajuda a ser mais calma. Me ajuda a expressar uma verdade em amor, não sendo a sincerona, não sendo aquela que joga na cara, não sendo aquela sem filtro, mas aquela que pensa para falar, aquela que raciocina antes de jogar tudo aquilo que pensa, porque depois faz aquele estrago enorme e a gente tem que ir lá consertar com o marido, consertar com o fulano, com o Beltrano, e dá tanto trabalho isso. Essa é a nova natureza, a natureza do Espírito dentro da nossa vida. E quando a gente olha para 2 mulheres nas Escrituras, né, a Escritura é repleta de mulheres onde a gente encontra a velha natureza e a nova natureza. Mas eu gostaria de falar sobre 2, porque além de elas serem da mesma família, elas representam a nossa velha e a nossa nova natureza. E eu gostaria de falar nessa tarde sobre Marta e Maria. As tão conhecidas irmãs Marta e Maria, a dupla dinâmica. E, de certa forma, todas nós temos uma Marta dentro de nós. E todas nós também temos uma Maria dentro de nós. E elas estão, muitas vezes, em conflito ali dentro. Então, Marta e Maria não representam apenas 2 pessoas, mas elas representam para nós também as 2 naturezas que estão dentro de nós. É interessante que Jesus, ele nunca repreendeu Marta porque ela era uma crente ruim. Jesus nunca reprovou o comportamento de fato de Marta, mas Jesus só dizia, Marta, porque você anda tão ansiosa, você está perdendo o melhor da festa. Marta, porque você está olhando tanto para aquilo que é óbvio, para aquilo que está na sua frente, que você não discerne os tempos, você não discerne as estações. Existe um lugar que eu quero te levar, Marta, que você não conhece ainda. Existe um lugar, Marta, que eu quero te conduzir, do qual você vai poder trocar o seu fardo, que é tão pesado. Tudo que fica tão difícil para você, até as coisas simples, até o fato de limpar uma casa, de fazer um bolo, de servir os convidados, está te dando um troço, Marta. E eu quero ajudar você a estar num lugar mais alto. Eu quero colocar dentro de você a nova natureza. E aí, então, a gente pode olhar para a palavra do Senhor, que está lá numa passagem muito conhecida, mas eu gostaria de ler com você. Em João, no capítulo 11, a partir do versículo 17, nos narra uma história.
a história de Marta e Maria a respeito da morte do seu irmão, de Lázaro, como nós ouvimos aqui a nossa querida irmã contando. Então, em João, no capítulo 11, versículo 17, a partir do versículo 17, a gente tem aí? Tem? Ah, tá bom. Perfeito. Eu estou usando a NVI. Se você tiver a NVI, fica perfeito. Vamos ver se a gente tem ali. E a gente acompanha. Ah, perfeito. Obrigada. Você pode acompanhar comigo e dizer assim, ó. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia, a cidade de Marta e Maria e Lázaro, distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou aonde? Marta foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Gente, vamos ler aqui, depois a gente continua o texto. Marta e Maria haviam mandado uma mensagem para Jesus, dizendo assim, Jesus, a gente quer que você venha aqui, porque o nosso irmão está doente, gravemente doente, e a gente precisa da sua ajuda. Por favor, Jesus, não se demore. Por favor, Jesus, nós precisamos de um milagre. A coisa está séria aqui, você precisa vir. Jesus ouve essa mensagem e Jesus manda um recado para elas, dizendo assim, eu vou até vocês. Mas em outros evangelhos, a gente observa que Jesus deu um rolê fazendo algumas outras coisas. Alguns outros milagres, algumas outras... E aí então, Jesus, mesmo assim, ele vai ao encontro de Marta e Maria. E a Bíblia deixa claro que Jesus estava a uma distância de 3 quilômetros. Jesus estava pertinho, Jesus disse, eu vou até vocês. E a Bíblia nos conta que então, Maria fica em casa, mas Marta não consegue ficar em casa. Marta não consegue esperar Jesus chegar. Marta sabe que Jesus está bem pertinho, agora ele está a 3 quilômetros, mas ela faz o quê? Ela sai correndo e vai ao encontro de Jesus fora da aldeia. E isso fala algo para nós. Porque a ansiedade no nosso coração, quando nós estamos vivendo alguns conflitos na nossa vida, quando nós estamos vivendo algumas estações difíceis na nossa vida, muitas vezes a ansiedade pode me fazer precipitar aquilo que eu deveria esperar. Às vezes só o que eu preciso é esperar. Esperar com paciência, esperar com a boca fechada, esperar orando, esperar que Deus mova algo. Então, e às vezes, a ansiedade faz com que a gente procrastine aquilo que a gente precisa fazer. E às vezes é hora de a gente agir. Às vezes é hora da gente tomar atitude. Às vezes é hora da gente ter uma conversa séria com um filho. Às vezes é hora de você ter aquela DR sincera, de coração aberto com o marido, para acertar, para realinhar algumas coisas. E aqui a gente percebe que Marta, ela quis ajudar a Deus. Ela falou, Jesus está demorando demais. Quando eu mandei a mensagem, Lázaro estava doente, que já era muito ruim. Mas agora Lázaro está morto. Porque Jesus demora no ponto de vista de Marta. Agora o irmão dela está morto. Então Marta quer ajudar Jesus. Ele disse que vem, mas ele poderia vir mais rápido. E ele precisa saber que eu havia chamado por ele, que eu havia invocado o nome dele, que eu mandei mensagem para ele e ele se demora a chegar. Agora que ele está perto, vou ao encontro dele. No versículo 21 do capítulo 11, Marta encontra Jesus. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, debaixo da ansiedade, de um espírito de ansiedade, ela se coloca num espírito de manipulação. Ela tenta censurar Jesus. Ela tenta transferir culpa para Jesus. Jesus, se você estivesse aqui, quando eu mandei a mensagem de que meu irmão estava doente, ele não teria morrido.
Mas porque você se demorou, uma tragédia aconteceu. Porque você demorou a chegar a Jesus, eu quero deixar bem claro que uma tragédia aconteceu. Então, às vezes, não é assim que acontece. Às vezes, na família, a gente tem aquelas pessoas que trabalham, conquistam alguma coisa, e daí tem aqueles de plantão que não pensam no futuro, que não fazem nada, e eles querem responsabilizar aqueles que estão fazendo direito. Aí todo mundo quer, aqueles da família que não fazem o que precisa ser feito, querem que a família toda ajude ele a pagar um aluguel, a fazer determinadas coisas, porque aquela pessoa ela não se programou para aquilo, ela não pensou naquilo. Muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que querem nos responsabilizar por coisas que não é a nossa culpa. Ou muitas vezes, a gente também está fazendo da mesma forma, a gente está fazendo como Marta, dizendo às pessoas, porque você precisa fazer isso, porque é a sua obrigação fazer isso. E aqui a gente encontra esse episódio de Marta, que encontra Jesus, e no versículo 22, ela diz: mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ela diz: Jesus, eu sei que Ele morreu, mas eu sei que Deus pode fazer tudo o que você pedir para Ele. Eu já vi você fazendo milagres, Jesus. Eu já ouvi que você fez muitos milagres. E agora, Marta está nesse papo com Jesus, e o que ela está comunicando para Jesus é que Jesus tem obrigação de fazer aquilo que ela está pedindo. E muitas vezes no nosso relacionamento com Cristo, a gente está assim. A gente já é crente há tanto tempo, a gente já caminha com Cristo há tanto tempo, que quando as coisas não saem do jeito que a gente espera, quando a gente ora numa oração daquela, Senhor, faz, e a gente tem que orar com fé. Jesus nos ensinou, batam e a porta será aberta, busquem e vocês encontrarão. Mas Jesus também ensinou que no momento mais difícil da vida dele, ele disse: Senhor, sobre tudo seja feito o quê? A tua vontade. E essa é uma oração perigosa, porque Deus é quem sabe o que é o melhor para a gente. E as nossas lutas, e as nossas tribulações, e as nossas perdas, e os nossos lutos, e muitas coisas que ocorrem conosco, se colocadas da maneira correta aos pés de Jesus, vão produzir algo para nós. Vão produzir um conhecimento da verdade, da presença de Jesus, como nunca antes na nossa vida. Porque o alvo da nossa vida não é viver apenas 80 e 90 anos nessa terra. O alvo de Jesus é nos salvar para que estejamos com Ele eternamente. O alvo principal e o compromisso principal de Jesus comigo e com você não é nos dar conforto nessa terra. Não é responder todas as nossas orações. Mas é fazer com que a gente se torne resiliente de tal forma que a gente possa derramar nosso coração em verdade ao Senhor. Não querendo controlar como essa velha natureza que Marta é representada aqui para nós. Não querendo censurar quem Jesus é, mas conhecê-lo de fato, como Senhor e Rei da nossa vida. Como aquele que nos ama e sabe resolver aquilo que precisa ser resolvido na hora certa. Mesmo que essa hora certa não seja a nossa hora. Não seja a melhor hora que a gente espera com que Ele possa se mover. Então Jesus está agora debaixo da obrigação de fazer alguma coisa. Mas Jesus, Ele caminhava muito acima disso. E aí então no versículo 23 ao 25, disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar, Marta. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta estava dizendo: se o Senhor estivesse aqui no passado, quando eu te mandei recado, quando meu irmão estava doente, ele não teria morrido. Mas agora, ela quer algo do futuro, ela quer que Jesus faça algo no futuro. Eu sei que você vai fazer lá no último dia, eu sei essa história de eternidade, Jesus, eu sei.
Então ela está olhando para o passado e ela está olhando para o futuro. E a resposta de Jesus para ela é: eu sou, Marta. Eu sou hoje a ressurreição e a vida. Eu sou hoje para você aquilo que você precisa. Eu sou hoje o seu sustento para que você possa passar pelo dia mal e você não perca a visão daquilo que eu sou na sua vida. Eu sou, Marta, para você, é tudo aquilo que você precisa. Marta não estava entendendo isso. Marta estava olhando para o passado e Marta estava olhando para o futuro, mas não conseguia ver a realidade que ela estava vivendo naquele momento. E muitas vezes nós somos assim também. A ansiedade quer nos prender ou no nosso passado. Ah, mas se eu tivesse feito aquela faculdade. Ah, mas se eu tivesse optado por aquela profissão. Ah, se eu não tivesse tido filho tão cedo. Ah, se eu tivesse me casado mais cedo. A gente está o tempo todo olhando para trás. Ou a gente está olhando ansiosa para o futuro. Dizendo, ah, mas quem sabe quando ele mudar. Quando essa situação mudar. Quando não acontecer mais isso na minha vida. E Jesus, Ele está nos convidando justamente nesse encontro com a presença dEle, dizendo, eu sou para você a ressurreição e a vida. Eu sou para você a sua porção. Eu sou aquele que vai te ajudar agora. Talvez não tenha sido lá atrás, talvez não seja como você espera lá na frente, mas eu sou para você o que você precisa que eu seja para você hoje. E o Senhor... Tem tanto disso no nosso coração, a gente às vezes fica tão ansiosas, como mulheres, a gente tem essa tendência a ser mais ansiosa a respeito das coisas. E Jesus está nos ensinando uma lição tão poderosa aqui. A gente não andar ansioso por coisa alguma, mas a gente encontrar na presença dEle aquilo que a gente de fato precisa para o hoje. Talvez o que você precisa hoje seja uma dose aumentada de paciência. Talvez o que você precisa hoje é de uma dose aumentada de perdão. Talvez você precisa consertar coisas que você mesma quebrou. Talvez você precisa parar e olhar nos olhos de alguém e reconectar de novo o coração, talvez com o seu marido, talvez com a sua mãe, talvez com uma colega do seu trabalho. E aí a gente está olhando para o que aconteceu, ou a gente está olhando muito para frente. E Jesus nos trouxe essa tarde aqui, para dizer que Ele é para você aquilo que você precisa hoje. E aí então, a gente vê que na ansiedade, a gente está numa relação com Jesus fora do tempo de Jesus. A gente até está perto dEle, a gente até vem à igreja, a gente até está trabalhando, servindo em algum ministério da igreja, mas a gente não está conectado com essa fonte de graça, de sabedoria, de entendimento que só o Senhor pode colocar na nossa vida. Então, no versículo 28, depois de dizer isso, Marta foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Marta não conseguiu vencer Jesus. Marta não conseguiu aquilo que ela esperava de Jesus. Mas ela pensou, eu sei quem é assim com Jesus. Eu sei quem pode chegar em Jesus e conseguir aquilo que eu quero que Jesus faça. Então, Marta vai para sua irmã Maria. E aí ela chega lá e fala, olha, o mestre está aqui perto, o mestre está chamando você. A gente não sabe se Jesus chamou ou não, mas eu acho que não. Porque a primeira fala de Jesus é, fiquem aí que eu estou indo até vocês. Marta, ansiosa, sai correndo, feito louca, para encontrar Jesus. Maria fica em casa. Agora ela tem todo esse papo com Jesus. Se decepciona. E ela corre para a irmã dela, para que a irmã vá até Jesus. Sabe quando a gente está naqueles níveis de relacionamento, às vezes assim, você quer uma coisa do marido, você não consegue. Mas você sabe que se falar com a filha, para a filha pedir para ele, ela vai conseguir.
Você sabe que você não consegue do pai e da mãe uma coisa, mas tem o fulano lá, tem o irmão, tem a irmã, que é mais assim com o pai e com a mãe, que fala mais manso, que sabe passar aquele somebody love, e aí a gente meio que dá um jeitinho para conseguir aquilo que a gente quer. Essa é a velha natureza. Essa é a Martinha que todas nós temos dentro da gente, que às vezes precisa ser quebrada. Então a gente vê que Marta chama Maria. Então a ansiedade de Marta quis fazer as coisas acontecerem na força do braço. Eu não consegui, mas eu sei quem consegue. Marta, é importante a gente ver que Marta não era má. Marta não queria enganar Jesus. Esse não era o coração dela, não era de verdade. Marta amava Jesus. E a gente não precisa ser mal intencionado, mas muitas vezes a insegurança nos faz controlar as coisas. E sabe, gente, tudo que eu não governo aqui dentro, tudo que eu não governo aqui dentro de mim, eu vou querer controlar do lado de fora. Todas as vezes que a gente se sente inseguro a respeito de algo, ou de alguém, ou de alguma situação, a gente vai querer manipular. Mas quando a gente está sendo regada pelo Espírito Santo, quando a gente está caminhando mais com Jesus, quando a gente já identifica que a nossa carne está gritando, que o nosso eu quer dominar, a gente vai recorrer ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos dar a graça, a sabedoria e a força necessária para que a gente possa lidar com cada situação do nosso cotidiano. Com cada situação da nossa vida. E aí então, a gente sabe que se, por exemplo, uma mulher ela não governa o ciúme dentro dela, ela vai querer controlar o marido, por exemplo. Ela vai querer de uma forma não saudável, porque a gente tem, né, uma intimidade, deve ter, né, a gente tem as senhas dos celulares um dos outros, isso é saudável, isso nos protege. Mas um controle absurdo, isso faz com que o relacionamento fique cansado, isso faz com que o relacionamento vá se desgastando. E aí então, versículo 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Aonde que Jesus está, gente? Jesus está parado no meio do caminho, já poderia ter chego na casa, mas ele está parado exatamente onde Marta parou ele. Marta foi uma espécie de pedágio, onde Jesus foi obrigado a parar, porque ele não conseguiu continuar. Jesus está parado no lugar onde Marta o impediu. E sabe o que isso fala para a gente? Que muitas vezes você já pensou que você pode estar impedindo Jesus de fazer aquilo que você quer que Ele faça. Às vezes somos nós mesmas que estamos impedindo Jesus de fazer aquilo que a gente está pedindo que Jesus faça. Jesus, salva o meu filho. Jesus, alcança o meu filho. Mas de repente a gente está surtando dentro de casa. A gente está sendo uma crente endemoniada dentro de casa. A gente está tendo crises e mais crises e falando que não deve, e amaldiçoando e perdendo o controle. E aí como Jesus vai agir? E aí como Jesus vai controlar algumas coisas? Às vezes nós estamos pedindo por alguma coisa na nossa vida e por causa da nossa ansiedade, a gente está perdendo com que Jesus faça o milagre que a gente tanto quer que Ele faça na nossa vida. E aí então, a gente percebe, versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, olha o que Maria disse, gente. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que Marta disse, Maria, sem saber, disse a mesma frase. E aí, se você puder colocar o versículo 21 de novo, que foi quando Marta encontrou Jesus, versículo 21. Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 32.
Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A frase era a mesma, mas o espírito era diferente. Isso é muito interessante, porque Maria, ela se apresenta diante de Jesus não na lei da cobrança. Senhor, você precisa fazer isso. É sua obrigação, Jesus, fazer isso. Veja, eu sou fiel. Veja, eu sirvo. Veja, eu sou crente há tanto tempo. O Senhor tem que fazer isso. Mas a palavra diz que quando Maria encontrou Jesus, ela se prostrou aos seus pés. E aquela verdade expressada de dor e de clamor a Jesus foi tão sincera e tão genuína diante do Senhor. Isso fala para nós que nós podemos usar as mesmas coisas, as mesmas frases, sem estar no mesmo espírito. A gente pode usar até mesmo a mesma Bíblia. A mesma Bíblia, os mesmos versículos bíblicos. E a gente pode ver que isso é uma verdade tão forte, porque Jesus e o diabo, na tentação no deserto, os dois citavam as Escrituras. Está escrito, está escrito. Então, o problema não era porque tinha a Bíblia de Jesus e a Bíblia do diabo. O que acontecia ali é que a fonte de consulta dos dois era a mesma. Mas era por qual espírito cada um deles estava falando. E isso faz diferença quando nós estamos no mundo do espírito. Isso faz diferença da maneira como nós reconhecemos Jesus na nossa vida. Isso faz diferença quando nós apresentamos as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos temores diante da presença do Senhor. O que não vai deixar de acontecer é que a gente sempre vai ter uma Marta dentro da gente. Só que quando a gente começa a identificar como ela se comporta, como ela é aqui dentro, a gente vai conseguir dominar a Marta. A gente vai conseguir dar menos ênfase para Marta dentro do nosso espírito, do nosso coração. E permitir com que a Maria, que cada uma de nós carregamos, possa crescer. Para que sejamos como Maria. Para que tenhamos a graça que Maria tinha de se apresentar diante do Senhor. E sabe, gente, muitas vezes o céu, ele não contabiliza tanto quanto a gente acerta ou quanto a gente erra. Mas isso está condicionado, muitas vezes, é como a gente responde quando a gente está certo e como a gente responde quando a gente está errado. Porque tem gente que é turrão, tem gente, né, que fala muita coisa, mas se arrepende rápido, pede perdão rápido, conserta rápido. E um coração contrito e um coração quebrantado, a palavra do Senhor diz que Ele nunca vai desprezar. Então a graça sobre aquela pessoa, Deus perdoa, Deus ajuda, Deus sustenta, Deus levanta. E às vezes, aparentemente, muitas de nós estamos fazendo tudo certo. O problema é que a gente se orgulha de fazer as coisas certas. Muitas vezes a gente se orgulha de quem a gente se tornou. A gente se orgulha de ser espiritual. Se orgulha porque já li a Bíblia 915 vezes. Se orgulha porque eu não tenho nenhum pecado assim aparente que possa denegrir a minha imagem. Mas esse tipo de coração é um coração orgulhoso. É um coração religioso. E o Senhor também não se agrada disso. Então, o equilíbrio de caminhar com Cristo é esse lugar onde não é tanto sobre quanto a gente acerta ou tanto quanto a gente erra, mas o quanto o nosso coração pode ser quebrantado e humilde diante da presença do Senhor. E aí então na nossa história, versículo 38 e 39. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. E disse Marta, irmã do morto. Sabe aquele momento que a gente só tem que ficar quietinha e não fazer nada? Só deixar a coisa acontecer porque está indo tão bem.
A gente consegue, né? Consegue dar o nosso pitaco. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal. Você não sabe, deixa eu te informar. Faz 4 dias que ele está aí dentro. E sabe, a gente percebe aqui que a ansiedade, muitas vezes, ela cria uma exigência. Mas ela não tem fé quando o Senhor realmente vai fazer. A gente quer com que o Senhor faça, mas na hora que parece que a coisa está se movendo para acontecer, a gente não tem fé, crendo que o Senhor pode fazer aquilo por nós. A pessoa que mais forçou a barra para Jesus ressuscitar Lázaro foi a que mais atrapalhou. Sabe, eu tenho meu cunhado, antes de ele vir para Cristo, eu era casada já com o Márcio, a gente ia almoçar na casa da minha sogra, ele solteiro ainda, e a gente tentava descer Jesus a goela abaixo. Não sei quantos de vocês já foram tão apaixonados por Jesus, que você fica mas tão chato que ninguém te tolera mais. A gente era desse tipo. A gente sentava naquela mesa e falava: Wagner, porque olha, Jesus te ama tanto. Olha, você tem que sair desse mundo, porque olha, se você se perde nesse mundo que vai ser da sua salvação eterna. Wagner, você tem que vir. E ele ficava com aquela cara olhando para a gente. E até que um dia ele bateu na mesa e falou: eu não aguento mais. Márcio e Naine, vocês são tão chatos. Todo domingo é a mesma história. Eu queria só falar sobre coisas legais que a gente está vivendo. Falar um pouquinho de outras coisas. Vocês são muito chatos. E eu fiquei chocada com aquela fala dele. E aí eu e o Márcio decidimos que a gente não ia mais ficar tocando nesse assunto. E a gente era quase como Marta na hora que Jesus está ressuscitando Lázaro. A gente sempre queria, né? Mas a gente foi se comportando até que o tempo passou. Ele teve um episódio na vida dele bem sério, ele sofreu um acidente, ele perdeu o emprego na mesma época, estava um caos instalado. E eu lembro que estava um dia de chuva, ele tocou a campainha da minha casa e ele entrou chorando lá dentro. Ele sentou no sofá e ele falava: eu não sei mais o que fazer, meu Deus, está tudo dando errado, eu não sei o que fazer. E ali, naquele ambiente, nós pudemos conduzi-los a Jesus. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E foi lindo o que Deus fez. E eu trouxe uma palavra profética naquele dia, que em 1 ano Deus iria mudar a vida dele, a história dele. Se ele realmente se entregasse a Cristo de verdade, Deus iria fazer algo poderoso na vida dele. E o Senhor realmente fez. Nesse 1 ano, né, ele foi restaurado, ele entrou numa grande empresa. Deus enviou a futura esposa dele. As coisas começaram a acontecer. E hoje ele é um supervisor de GC, que são os nossos grupos de crescimento na casa. E ele está firme com Jesus há 15 anos. Seu filho, sua família, todos estão na igreja com a gente e é lindo. Mas, sabe, muitas vezes a gente foi o próprio impedimento da nossa família vir para Jesus. Às vezes é a gente que está impedindo Deus de fazer algumas coisas. E talvez a gente precisa para esse lugar de humildade, de pedir ao Espírito Santo: Senhor, me mostra aonde eu preciso mudar. Me mostra onde eu posso melhorar. A palavra do Senhor diz que Ele é um Deus que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nos aperfeiçoa nas nossas debilidades. E a gente precisa ser humilde o suficiente para fazer essa oração e pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Às vezes você está no seu tempo de louvor, de adoração, e tudo que você ouve a gente até ouviu isso nessa semana, você precisa ser mais agradável com o seu marido, faça aquela janta que ele gosta, e você fala: o sangue de Jesus tem poder. Que pensamento é esse, né? Não pode vir do Senhor, porque o que ele merece é fazer jejum, isso sim, né? E às vezes são nas coisas simples que o Espírito Santo está movendo o nosso coração, para a gente se reconectar com as riquezas que Ele nos deu nesse mundo, que em primeiro lugar é a nossa família, é a nossa casa. E depois as pessoas que o Senhor nos dá, para que a gente seja uma bênção, para que a gente seja presente, para que a gente seja quem nós fomos chamadas para ser nele. Então, antes de eu entrar, né, para o final aqui dessa história, eu lembro que num período muito difícil da minha vida, onde o meu filho, né, que nasceu na igreja, que eu profetizei desde o ventre, declarei que o Senhor faria grandes coisas sobre ele. Na sua adolescência, ele começou a dar sinais já de vontade de coisas do mundo,
né? E lógico, o pai dele dizendo, filho, não vale a pena, não vale a pena, né? Você tem que continuar com seus olhos em Jesus, aquela coisa que a gente faz com os filhos para proteger, para guardar. E de fato, a gente cometeu alguns erros como pais. Talvez naquele momento onde tinha muita religiosidade ainda imposta sobre a nossa mente, a gente puxou a corda demais, né? Não deixava ele em aniversários que poderiam ter sido saudáveis para ele, com medo de que ele se corrompesse e tantas outras coisas. Quando ele estava ali no final da adolescência dele, ele chegou para a gente e falou, eu tomei uma decisão, eu vou me desviar. E ele se desviou. E foi uma história muito difícil, porque a gente como pastores, e eu sou neta de pastor, eu sou filha de pastor, eu sou a terceira geração de pastores na minha família, e eu sempre aprendi o poder que há na consagração, na declaração profética, de você orar sobre a vida da sua família. Eu cresci nesse lugar. Eu nunca me desviei, eu sempre aparentemente segui as coisas como elas precisavam ser seguidas e tive honra da parte de Deus sobre isso e a bênção de Deus. Mas agora eu estava vivendo o maior dilema da minha vida. Meu filho saiu de casa, foi morar em outra cidade, abriu uma empresa e foi embora. E quando ele saiu de casa foi muito difícil, porque como a gente estava em atrito, né, como pais e ele ali, a gente não aprovava as coisas que ele estava fazendo. Então, ele disse, olha, eu estou saindo de casa e nunca mais eu volto para cá. Nunca mais eu volto para casa. Eu posso mudar para muitos lugares, mas para casa eu nunca mais volto. E foi difícil nesse momento que ele mudou. Ele também havia perdido o melhor amigo dele, que morreu de Covid logo no início. E foi uma estação muito dura para nós. E aí ele ficou fora por algum tempo e a gente só ouvia e sabia as coisas que estavam acontecendo. E o nosso coração ficou tão quebrado. De fato, é como se Lázaro tivesse morrido. E por muitas vezes eu mandei mensagem a Jesus, dizendo, vem depressa, vem depressa. Nosso coração ficou em luto durante todos os dias, até que ele voltou para Jesus. Todos os dias. E foi uma estação longa, e não foi fácil. A gente orou e falou, Senhor, será que é tempo da gente deixar o pastoreio para ficar com o nosso filho? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? O Senhor falou, não, vocês vão permanecer pastoreando e vocês vão pregar sobre santidade. Vocês vão pregar para os jovens na igreja, falando a bandeira da santidade. O Senhor nos exigia coisas que eram tão difíceis na época. E nós obedecemos à voz do Senhor. E o que a gente percebeu nessa trajetória é que por muitas vezes a gente foi como Marta. Nós ficamos ansiosos. Porque quando você vê alguém que você ama morrendo, você faz qualquer coisa por aquela pessoa. E por muitas vezes eu orei dizendo, Senhor, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, se o Senhor tivesse intervido, quem sabe ele não teria saído de casa. Quem sabe ele não teria se desviado. Senhor, que coisa mais triste que meu filho está vivendo, comendo a lavagem dos porcos. Senhor, não foi isso que eu ensinei para ele. Esse nunca foi meu coração, o Senhor me conhece. E nessa estação, o Senhor me convidou a um lugar maior de consagração. E por muitos meses, eu fiquei nesse lugar do jejum e da oração. Do jejum e do silêncio. E aí, teve um dia em que tinham acontecido muitas coisas. E a minha vontade era de ligar e falar muitas verdades para ele. Filho, o que você está fazendo na sua vida? Onde já se viu? Você está ficando louco? Você sabe que esse é um caminho de morte, você sabe que você pode morrer a qualquer momento e você está colocando em xeque a sua salvação. A minha vontade era fazer isso, mas eu fui aos pés de Jesus. E quando eu fiquei ali, quando eu levantei dali, o Espírito Santo falou comigo, Naine, eu quero que você e o Márcio, meu marido, escrevam para o Mateus pedindo perdão por muitas coisas que vocês fizeram para ele, que machucou ele. Vocês sabem que eram coisas aparentemente não tão graves, mas que tiveram um efeito sobre o coração dele. E nós começamos a listar. E no momento em que talvez, humanamente, aparentemente, seria o momento de lavar roupa suja, a gente envia para ele que estava morando em Florianópolis, essa escrita, filho, a gente quer pedir perdão para você por aquelas vezes, isso. A gente poderia ter sido mais flexível, a gente poderia ter acreditado mais em você. Filho, perdoa porque a gente foi tão religioso. Filho, a gente quer dizer que a gente te ama.
e que você está vivendo uma estação difícil, mas nós estamos aqui orando e jejuando por você. No dia que você sentir que é seu dia, nós vamos estar aqui por você. Nós vamos continuar te amando, nós vamos continuar respeitando a sua decisão, porque agora você já é maior de idade. E nesse momento que eu estava tão mal, Deus usou uma pessoa que foi um beijo no meu coração, que ela disse assim, porque a gente se culpa muito. Quando você está vivendo algo assim, você se culpa muito. E aquela pessoa chegou para mim e falou, Naine, sabia que Deus foi um pai perfeito para Adão? Ele fez tudo o que precisava, da forma mais perfeita que alguém poderia ter um pai. E ainda assim Adão escolheu o caminho que ele quis seguir. Não é sua responsabilidade, nem do seu marido. Mantenham-se em oração, mantenham-se em oração. Gente, e nesse lugar foi onde Deus nos desconstruiu. E onde Deus construiu pais que têm compaixão. Pais que se importam com as pessoas e até com as suas ovelhas. De filhos que passam pelo mesmo lugar. E depois, resumindo uma longa história, que até está num livro que a gente escreveu, chamado A Casa de Cabeça para Baixo. Onde a gente conta esse testemunho e algumas ferramentas das quais o Senhor nos deu durante o processo. Meu filho, então, a gente insiste para ele vir numa conferência de jovens e ele está lá, durante as ministrações, andando, tomando água, indo no banheiro. Sabe quando você sabe que a pessoa não está conectada, ela não está ouvindo, mas em algum momento, um filho de pastor que estava pregando, que era um convidado nosso, saiu e levou ele para uma sala para conversar com ele. Era um jovem pastor. E eu estou lá na sala gourmet, lá, conversando com os nossos convidados, era hora do intervalo, não era a hora da ministração, não era uma hora que a glória de Deus estava presente de forma que a gente imagina que esteja. E aquela porta abre do nada, assim, pá, e bate, e o Mateus está na porta. Oi, filho, e ele está chorando, chorando. E ele corre para mim e para o pai dele, e olha para a gente, e a primeira coisa que ele diz para nós é, pai, mãe, eu posso voltar para casa? E quando ele fala isso, eu sei que tinha começado um processo de Jesus ressuscitar Lázaro. Eu sei que tinha começado um processo. Ainda foi um processo difícil, ele volta para casa, porque ele diz assim, eu estou voltando para casa, mas não para Jesus ainda. Porque eu tenho muita coisa ainda para me desfazer. E ele volta para casa e a gente tem que lidar com várias situações. Ele ainda indo numa balada, chegando com o dia amanhecendo e a gente saindo, levantando para orar, para ir para as nossas reuniões de domingo. E Jesus dizendo para a gente, na nossa experiência, tá, gente? Na minha experiência. Jesus falando, ame o menino. Ame o menino. Shhh. Nada de Marta dizer, 4 dias já, Jesus, por favor. Eu tive que aprender essa dura lição. Matar a minha carne. Dava um beijinho nele e falava, toma um banho, filho, e vai descansar. Um dia, meses depois, dele em casa, nessa situação. Um dia, nosso telefone toca e ele diz, pai e mãe, vocês podem separar uma chácara, porque eu quero jejuar por 3 dias. Na hora, a gente pega um lugar, leva ele sem rede, sem nada, porque ele não queria ter rede, né, de telefone, nem de internet. Ele pega um garrafão de água. Eu ainda falo, e só um caderno de anotação, a Bíblia dele, e a gente até fala, filho, não quer levar um miojo, vai que você passa mal, né? Não crendo muito no jejum dele, né? Não, eu não quero nada, eu não vou passar mal, fica tranquilo, me deixa. Tá bom, filho. Ele vai. O que foi inusitado nisso é que ele está nesse jejum de 3 dias e já chegando ao 3º dia, falece um parente de alguém da nossa igreja. Eu e o Márcio, nós vamos ao culto fúnebre, e vamos ao sepultamento. E eu estou lá nesse cemitério, chamado Jardim da Saudade. Não sei quantos de vocês já foram. É um cemitério lindo, 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 lindo. Terminou, eu e o Márcio estamos indo para o carro e está aquele cemitério, aquelas lápides, lindo cemitério. E a gente está olhando para aquilo, sem falar nada, só olhando aquelas lápides e passando muita coisa na nossa cabeça. De repente, o telefone toca. Está lá Mateus. E a gente, oi filho, está tudo bem? Você está bem aí e tal? Ele, não, eu tive que subir aqui numa montanha para conseguir rede, mas consegui. Mas eu só estou ligando para vocês porque eu quero dizer uma coisa. Eu quero pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz.
por não ter ouvido, por não ter acreditado que o mundo era tão ruim como ele realmente é. Eu quero pedir perdão porque eu envergonhei vocês. Eu quero pedir perdão pelos lugares que eu fui, por ter envergonhado a igreja, o nome de Jesus. E eu quero dizer que hoje eu estou voltando para Jesus para nunca mais deixar de ser dele na minha vida. E ali naquele cemitério, a gente recebe o nosso milagre. E aí vem uma canção na minha mente e eu começo a cantar essa canção ali, olhando para as lápides, porque foi uma das canções que nós cantamos ao longo de todo o processo. Que era aquela música na época que nós cantávamos: traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, só o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros. E era essa música que a gente cantava durante o momento da dor, durante o momento da perda, durante o momento onde a nossa carne estava sendo esmagada. A gente cantava muito essa canção nas nossas reuniões, na nossa sala de oração, nosso tempo com o Senhor. E de repente, não tinha lugar melhor, num cemitério, olhando aquelas lápides, receber essa resposta e poder cantar que realmente o Senhor havia ressuscitado meu filho naquele dia. E daquele dia em diante, ele começou a queimar por Jesus de uma forma impressionante. E aí a mensagem dele começou a ser uma mensagem para os adolescentes e para os jovens, e uma multidão de desviados começaram a retornar para Jesus. O grupo de crescimento dele era só de ex-desviados, voltando para Jesus. E hoje ele está pastoreando nos Estados Unidos, numa igreja, né, junto com a minha nora, que minha nora é canadense. Eles estão pastoreando lá uma multidão de adolescentes, numa cidade altamente permissiva. Altamente, onde as drogas são permitidas nos cafés da cidade. Totalmente liberal. Ele está levantando uma bandeira: santidade ao Senhor. E uma geração de jovens está se convertendo a Cristo. Então, a gente nunca pode imaginar aonde é que vai culminar tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas quando a gente está passando pelo processo, também tem a parte de Deus que está fazendo algo com algumas pessoas, mas Deus também está interessado na nossa vida. Hoje, eu oro por tantas mães que têm seus filhos desviados. Hoje, de fato, meu coração ora e sangra por essas mães, porque eu sei o que é a dor de uma mãe que tem um filho que está fora da presença do Senhor. Mas eu também posso altamente encorajar que aquele que começa a boa obra, ele é fiel para completar na nossa vida, enquanto a gente mantém-se olhando para Jesus. Meu coração nessa tarde para você é que você possa identificar quem é que está mais viva aí dentro ultimamente. Será que é a Martinha ou será que é a Maria? Quem é que precisa se posicionar nessa hora? Jesus nos ensina uma grande lição por meio dessa passagem. Que às vezes é necessário que a gente possa sair do caminho. Às vezes é necessário com que a gente possa entregar a Jesus a nossa ansiedade. Porque ela vai querer ao longo do processo sempre nos atrapalhar. E a gente vive hoje numa sociedade e num momento onde todas as coisas trabalham para nos deixar cada vez mais ansiosos. Mas a voz de Jesus continua sendo a mesma desde aquele tempo. E a palavra do Senhor diz: desde a eternidade nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. Então seja a luz aonde você está, seja a luz na sua casa, seja a luz no ambiente do seu trabalho, seja a luz nas esferas que o Senhor tem te colocado, na sua família. Às vezes não vai ser o muito falar que vai trazer transformação, às vezes a gente vai precisar se aquietar, ou às vezes vai ser necessário se posicionar. E como a gente vai saber que momento é qual? Quando a gente caminha debaixo da liderança de Jesus. Quando a gente caminha debaixo do Espírito da graça de Jesus. Ele vai nos dar todo o discernimento necessário para que a gente chegue nesse lugar onde Jesus pode ressuscitar os nossos sonhos, ressuscitar o nosso propósito e possa fazer de novo tudo aquilo que Ele prometeu um dia fazer na nossa vida. Amém? Amém? Você pode se colocar em pé aí no seu lugar. Eu quero orar com você. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor um pouquinho. Aleluia. Eu creio que muitos posicionamentos acontecem por questões proféticas na nossa vida. Quando você jejua, é uma ação profética.
ninguém está vendo, ninguém está sabendo o que está acontecendo, mas você está se posicionando diante dos céus. Quando a gente ora, da mesma forma, é uma linguagem profética. Nós estamos anunciando, falando a respeito daquilo que queremos que o Senhor possa mover em nossa vida. Às vezes, alguns apelos nas nossas reuniões também são proféticos. Quando a gente sai do nosso lugar, nós estamos de alguma maneira respondendo à voz de Cristo para a nossa vida também. Ah, mas eu posso orar aqui do meu lugar. É verdade, pode mesmo. Mas existem alguns momentos onde os céus realmente estão abertos sobre a nossa cabeça. E a gente precisa se posicionar. E de que forma a gente faz isso? Profeticamente. É uma pequena atitude que demonstra ao Espírito Santo as verdades do nosso coração. Então você que hoje quer derramar seu coração diante da presença do Senhor. Talvez você quer entregar a Marta que está agitada, que está ansiosa, aí diante da presença de Deus. Talvez você está como Maria, está ali aguardando o Senhor no lugar que Ele te pediu para aguardar. Você já está nesse ambiente do milagre, você já está no ambiente da espera. Você já morreu tanto para si mesma, que tudo que você aguarda agora é Jesus se aproximando para que você possa se prostrar diante dEle. E possa dizer a Ele, ah Jesus, se estivesses aqui, isso não teria acontecido. E Ele pode ouvir a sua voz. E a palavra do Senhor diz então que Jesus chorou. Jesus chorou quando viu Maria. Você pode imaginar o Criador dos céus e da terra chorou quando ouviu a voz dela. Quando sentiu a proporção de com qual espírito ela estava falando com Ele. Que coisa mais linda. Que a gente possa ser encontrada nesse lugar. Se você deseja entregar algo ao Senhor nessa tarde, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós queremos orar juntas, profeticamente, anunciando um novo momento no seu coração, um novo posicionamento na sua vida. E quero pedir também às líderes da casa, as pastoras, por favor, para que possam orar com você. Se você sente, você pode vir à frente, enquanto nós vamos adorar a Jesus um pouquinho. Ah, Senhor. Sim, Espírito Santo, eu oro pelas minhas irmãs agora mesmo. Oh, Espírito Santo, move o teu poder, move a tua unção nesse lugar, que tem poder de nos reposicionar, Senhor, no lugar que precisamos estar. Essa é uma tarde profética. Essa é uma tarde onde o Senhor está movendo a nossa vida, a nossa entrega, a liderança do nosso coração e do nosso espírito. E nós clamamos por Ti, Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que o Senhor nos toque outra vez, para que o Senhor nos renove outra vez. Nós anunciamos, Senhor, a Tua vontade nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.